Muito bom dia, paz seja contigo. Eu enviei um vídeo a ti, que é um vídeo praticamente de uma pessoa afogando pedindo socorro. E Deus me entregou a ti, porque eu acredito também que o meu próximo não são as pessoas apenas que fazem parte da minha família, porém todos aqueles que Deus fez na terra. Então eu espero que poderás manifestar, falar alguma coisa quanto ao vídeo que eu pude te enviar. Que o Deus de amor que nós adoramos possa te abençoar. Eu sou adventista do sétimo dia, a primeira igreja adventista do sétimo dia, tendo no meu país São Tomé e Príncipe. O meu avô, que nesse momento não era o meu avô, ele era adventista. E então a minha família toda foi fundada à base da igreja adventista do sétimo dia, família materna nesse caso. Graça e paz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitando que o Espírito Santo o impulsionou para vir no meu privado, eu gostaria que você, uma vez, sendo um anunciador da verdade, que você pudesse mostrar se essas crenças, no qual estão citadas no texto, elas têm respaldo bíblico, e se pode haver uma verdade fora da Bíblia, da palavra do nosso Deus. Então, o Espírito Santo impulsionou você aqui para ser revelado verdades a respeito dessa denominação adventista do sétimo dia que serve ao diabo. No ponto 24 do Nisto Cremos, está dito que a cruz, ação vicária e substitutiva de Jesus, não pôs fim aos cerimoniais, ou seja, aos ritos de expiação, ficando ainda uma pendência de expiação, um rito, uma sombra ficou pendente, onde em 22 de outubro de 1844, Jesus teria trocado de posição e entrado a primeira vez ao Santíssimo, e ali começado o processo de investigação dos crentes. Essa ação é chamada pela Adventista do sétimo dia, o juiz investigativo. O juiz investigativo, ele fere a ação vicária, a ação de redenção da cruz, uma vez que Jesus disse e declarou, está consumado. Ou seja, todas as ações cerimoniais, todos os ritos cerimoniais, todas as sombras apontavam para a cruz e o sacrifício vicário substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde que a igreja adventista, para justificar um erro do herege Guilherme Miller e posteriormente do millerita Samuel Snow, que deram duas datas, primeiro primavera de 44 até outono de 44. Miller, primavera de 44, Samuel Snow, outono de 44. Onde que eles aguardaram a volta de Jesus por duas vezes. Não realizado isso, Ira Edson foi no milharal e teve uma visão, uma visagem, onde que ele, para justificar esse erro e manter as pessoas presas nessa doutrina do erro, criou-se um juiz investigativo, onde o autor aos Hebreus declara que Jesus já se tornou sumo sacerdote na hora em que houve o sacrifício vicário na cruz, não apenas no século XIX. E pior, colocando uma suposta segunda etapa de expiação, tirando a suficiência da cruz, ou seja, a cruz não foi suficiente, para, no milênio, o diabo realizar a segunda etapa da expiação, onde que se é tirada uma tipologia de Jesus e colocada no diabo. Ou seja, todas as sombras do santuário, todas tipificavam a ação de Jesus e o seu sacrifício na cruz, sua realização, sua morte e sua ressurreição. Os adventistas dizem que uma dessas sombras, justamente a sombra que colocava fim ao pecado, essa sombra não apontava para Jesus, essa sombra apontava para o diabo. Você que é negro, é muito interessante você saber disso. Você que é afrodescendente. Ellen White disse que os seus irmãos de cor, os negros do século XIX, que não conheceram outra coisa além do açoite do seu senhorio, eles serão apagados, esquecidos por Deus, sumidos da existência. Eles não vão ressuscitar nem para a salvação e nem para a condenação. Agora eu lhe pergunto, vocês são mortalistas, ou seja, vocês creem que não há uma dimensão, não há o reino dos mortos, onde ficaram ali as almas e espíritos separados do corpo. Agora eu digo, se esses negros que foram escravizados, eles serão sumidos, apagados da existência, eles ficarão nas mesmas condições, iguais condições, os que foram apagados e sumidos da existência por serem iníquos, por não obedecerem os mandamentos. Ou seja, Ellen White colocou o destino final dos negros escravos ao mesmo destino dos que não praticavam os mandamentos, ou seja, sumidos da existência. Onde a Bíblia me deixa claro que Deus é como uma mãe
uma mãe com seus filhotes que não esquece de ninguém. Então, para não se ter os negros salvos, da mesma forma que as crianças e os deficientes mentais, os inimputáveis, eles serão salvos, porque eles não tinham a razão deles formadas, os escravos negros também deveriam ser salvos, por essa mesma razão das crianças e dos deficientes mentais. Por que Ellen White não colocou eles para serem salvos? Não, Ellen White disse que eles serão apagados, sumidos da existência, por causa da condição deles de negros escravos. Ou seja, ela teria que salvá-los, mas por eles ser negros, e Ellen White, por ser racista, não pôde salvar esses negros inimputáveis que não tinham a razão deles estabelecidos. A Bíblia me apresenta que haverão dois grupos de ressurreição: os justificados pela fé, primeira grande ressurreição, e os ímpios, os que não foram justificados, os iníquos, os que caíram em iniquidade, em transgressão, ou seja, os que não tinham fé. Essa é a segunda grande ressurreição. Apocalipse 20, versículos 4 a 5, forma um princípio. A primeira ressurreição na entrada do milênio, a segunda ressurreição na saída do milênio, com ao menos 1000 anos de intervalo, uma ressurreição da outra. Pois bem, o que os adventistas fazem? Eles creem em outras duas ressurreições, que eles chamam de ressurreição especial, tentando justificar falaciosamente através de Daniel 12:2, onde que ali a palavra muitos, mas a referência a muitos é justamente para demonstrar esses dois grandes grupos de ressurreição. Então Daniel 12:2 está falando da primeira e da segunda grande ressurreição, não está colocando nenhumas outras duas ressurreições juntas ali para ser adicionados, aonde que, para justificar os que ficaram ali aguardando em 22 de outubro de 1844, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio nesse dia, ou seja, foi um erro de profecia, e para se justificar o argumento de que haverão de outras denominações salvos. Então, quando os adventistas dizem que existirão domingueiros salvos, ou seja, que não guardavam os mandamentos, e salvos de outras denominações, estava aí se referindo aos mileritas, e a ressurreição especial apresentada pela pitonisa e falsa profetisa Ellen White, onde que coloca que antes da vinda de Jesus haverão outros ressurretos salvos, ou seja, dividindo a igreja em classes, onde que a Bíblia em nenhum momento mostra que haverá duas ressurreições de salvos. Uma para os mileritas e outra para o globo, a pessoa geral ali. Então, uma representando os que aguardaram a vinda de Jesus e a mensagem do terceiro anjo, pregoado durante a grande tribulação, e outro para o grupo geral, Apocalipse 24. E também colocam duas ressurreições de ímpios, aonde que há no versículo 5 de Apocalipse 20, formado o princípio de intervalo de 1000 anos. Então, para os ímpios ressuscitarem, necessariamente tem que se ter passado o milênio, os 1000 anos. Pois bem, os adventistas colocam que haverão ímpios ressuscitando antes do milênio, ou seja, formando mais aí uma ressurreição, ferindo o princípio de Apocalipse 20, versículo 5. Os adventistas acreditam em vidas alienígenas extraterrestres que habitam o segundo céu, e essas vidas extraterrestres são isentas de pecado, onde que a Bíblia me mostra que essas potestades, onde o diabo é o príncipe das potestades do ar, aí chamado os Ares, tá? Onde que habitam essas potestades, são demônios. A Bíblia me apresenta que esses habitantes dos outros mundos são demônios. Eu vou colocar um estudo aqui, um vídeo feito por mim, que demonstra, tá? Demonstra que esses supostos habitantes de outros mundos, com qual Ellen White disse que conversou e que disseram para ela que eram isentos de pecados, esses seres celestes, essas potestades, são demônios. Ellen White falava com demônios. Mais uma vez, eu apelo à sua condição de sofrer as ações de racismo, você como um afrodescendente. Pois bem, a sua pitonisa, Ellen White, ela declarou que há misturas de raças feitas no laboratório de Satanás e fora dos planos de Deus, aonde que ela chama essas misturas de raças de amálgamas. Agora eu te pergunto, o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileiro é que esses amálgamas não são misturas com animais, não. Bichos. Ou seja, homem que cruzou, teve relação sexual com animais, bestas feras. Não.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileira entende que essas misturas são entre raças humanas. Ou seja, esses amálgamas aí são misturas mestiças. Agora eu te pergunto, quais são as misturas de raças humanas que a Igreja Adventista diz que foram feitas pelo diabo e estavam fora dos planos de Deus, hein? São os mamelucos? São os mulatos? São os pardos? E por que a mistura de raças forma confusão? Da onde que vem esse entendimento de mistura de raças ser uma coisa ruim? Ou seja, um negro ter uma relação sexual com uma negra e ter uma prole, uma negra ter uma relação sexual com um branco e ter uma prole é errado. Já um negro com uma negra não é errado. Ou seja, condenando, dizendo que a mistura entre raças, porque vocês dizem aí que não é relação sexual entre bichos, né? Até porque isso é cientificamente impossível. Então vocês têm duas uma. Ou Ellen White errou, porque ela disse que poderia se misturar com bichos e aí gerar descendentes, né? Os ditos quimeras, que são as misturas com animais, lendas dentro do paganismo, ou vocês são racistas, porque vocês dizem e condenam a mistura entre raças humanas, dizendo que essa mistura aí foi originada pelo diabo e estava fora dos planos de Deus. Agora você escolhe. Você quer ser o quê? Um pagão de lendas das quimeras? Ou você quer ser um racista? Da maneira que tu falas, eu já posso entender que tu és um doente mental. Tu és completamente doente mental. E então, tá bom, já não vou continuar falando contigo não. Eu já vi que é totalmente perca do tempo dialogar contigo quanto à crença ou doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Passa bem.